A nossa salvação, ela está em Cristo Jesus. Ela vem de Cristo Jesus. Ela é Cristo Jesus. Eu sei, irmãos, que às vezes as dificuldades da vida, ela nos abate, e não tem ninguém super crente, santo demais, que possa dizer para mim que nunca se abateu com uma luta. Não tem ninguém que possa dizer para mim: pastor, sirvo a Deus há tantos anos, nunca pensei em desistir, nunca me senti fraco, nunca deixei de cultuar, e as lutas nunca foram capazes de me abater. Não existe cá para nós, não é verdade? Os grandes homens, os grandes apóstolos também tiveram o sentimento de talvez dúvida, de incerteza. Um grande apóstolo, segundo a Bíblia, chamado João Batista, num certo momento na cadeia, preso, ele manda uma mensagem a Jesus Cristo, e pela mensagem a gente começa a entender que naquele momento talvez surgiu uma pequena raiz de uma dúvida, quando ele diz: vai lá e pergunta se ele é o Messias. Por que ele ia perguntar isso? Se um dia, estando ele no Rio Jordão, Jesus vinha andando, ele faz questão de apontar o dedo e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus. Porque tem hora que no auge da vida da gente, quando parece que tudo vai bem, que Deus está respondendo tudo que pedimos, a gente se sente realmente com a autoridade do céu, e temos convicção de quando apontamos o dedo para dizer que a glória é dele, que a honra é dele. Mas quando nós estamos na cadeia, sofrendo as perseguições e a angústia, a tristeza do coração abate, e a gente começa a se perguntar se Deus realmente está conosco. Isso é fato. Isso é, não vou dizer que isso deveria ser, mas praticamente é normal acontecer isso na vida de um ser humano, de chegar momentos em que a gente perguntar para o próprio Deus se Ele está conosco ou se Ele deixou de nos amar. Quem nunca perguntou isso para Jesus? Senhor, o Senhor parou de me amar? Só pode, porque não tem outra resposta, não tem outro fundamento para mim viver o que eu estou vivendo. Porque se o Senhor é Deus e faz tanto milagre, tanta maravilha, por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Eu quero então ler uma palavra aqui com vocês e tentar, através do Espírito Santo, responder essa questão da sua alma. Porque sinto, e o meu Deus sabe, que tem muito entre nós aqui nessa noite que se questiona a Deus por isso, que pergunta a Deus a isso, e vieram até hoje com um sentimento de que precisa de uma resposta. Então Deus hoje tem uma palavra para você. Hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Êxodo capítulo 3 diz assim, olha, capítulo 3 do livro de Êxodo, a partir do primeiro versículo: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés diz: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos do teu pé, porque o lugar em que tu está é terra santa.
Amém? Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. O lugar onde você está é terra santa. Agora é claro que é do conhecimento de todos nós que Moisés ele foi criado dentro do Egito pela filha de Faraó. E é claro que não é claro que é de conhecimento de todos que ele cresceu, irmãos, com toda a regalia que o Egito poderia oferecer. Afinal de contas, quem é príncipe, filho ou neto de rei, que vai passar dificuldade? Não é verdade? Quem é filho de um homem tão poderoso como o Faraó, no caso, né, a filha de Faraó, que pegou Moisés para criar, como é que Faraó então ia passar dificuldade? Moisés, claro, cresceu com as melhores regalias que o Egito poderia oferecer: melhores professores, melhores roupas, melhor alimento, tudo. Porém Moisés, ele vem descobrir ao longo da sua vida que na verdade ele pertencia à linhagem do povo hebreu, o povo pela qual ele via todo dia ser maltratado, escravizado, humilhado, o povo que todo dia ele presenciava a humilhação. Moisés não foi criado para ser escravo, e por isso ele nunca trabalhou como escravo. Moisés, ele tinha tudo o que queria na mão. Moisés, tudo que precisasse dentro do Egito, ou talvez até fora, ele conseguiria, porque ele foi criado com a nobreza real do Egito. Então Moisés nunca trabalhou como escravo, talvez nunca puxou uma corda, ou tenha que buscar lama, ou buscar barro, ou buscar água no rio. Moisés tinha quem fizesse isso para ele. Moisés, dentro do Egito, ele era um homem de sangue hebreu, porém de uma educação egípcia. O que a gente aprende e presta atenção na história, que não importa a maneira como somos criados, ou a maneira que a vida nos ensina, o que vai pesar para Deus é a nossa linhagem. Ele era hebreu, e Deus sabe o que o homem não consegue saber. A Bíblia então nos indica e nos orienta que quando Moisés descobre que ele era hebreu, nasce no seu coração o desejo de aprofundar no conhecimento hebreu, ao ponto que ele toma as dores do seu povo. Em um determinado momento, ele vai matar um egípcio, e por causa disso ele vai fugir para a terra de Midian. A Bíblia então vai dizer que lá ele conhece a sua esposa, a casa, e agora vai ser o quê? Pastor de ovelha. Você já parou para pensar como a vida de Moisés mudou de um dia para outro por causa de uma das suas atitudes? Você já parou para pensar que Moisés um dia dormiu como príncipe e acordou no outro como fugitivo? Você já parou para pensar que um dia Moisés tinha tudo na mão e no outro lhe faltava as coisas mais básicas da vida? Você já parou para pensar que Moisés outrora tinha alguém para fazer tudo o que ele queria, mas no outro ele precisou cuidar de ovelha, e aí ele assumiu as responsabilidades sozinho? Já não tinha ninguém mais para ajudar Moisés, já não tinha. O interessante é que Deus precisa levar Moisés para o deserto, e do deserto para a cidade de Midian, para ensinar Moisés o que ele ia exercer amanhã, para ensinar o Moisés a responsabilidade que Deus ia colocar nas suas costas amanhã. O que nós entendemos, irmãos, que o que nós passamos hoje e não compreendemos. Imagina a cabeça de Moisés: por que eu fui matar o egípcio? O que eu tenho a ver com isso? Eu estava tranquilo no palácio, eu estava tranquilo dentro do reino. Por que eu fui tomar as dores de um escravo? E aí matei o egípcio, e agora minha vida mudou toda. Agora já não posso mais ser príncipe do Egito, agora eu sou foragido. Se eu voltar eu posso até morrer, vão me matar. Agora eu estou aqui cuidando de ovelhas que nem minhas são.
Agora estou aqui num sol escaldante, talvez com um pedaço de pão na mochila e uma garrafinha d'água, sendo que no Egito, se eu estivesse lá, eu comeria do melhor, eu teria um banquete, beberia do melhor, e por causa de uma da atitude minha, a minha vida mudou. Deus precisou levar Moisés para lá, para ensinar a Moisés a função que amanhã ele ia exercer. O que a gente aprende, igreja, que a luta que estamos passando hoje é Deus nos preparando para a responsabilidade de amanhã, é Deus nos capacitando para aquilo que Ele vai pôr na sua mão e confiar em você para fazer amanhã. Hoje Deus te ensina o que você vai ser amanhã. Hoje você aprende o que Deus quer que você seja amanhã. Hoje Deus está te provando para amanhã você aprender. Moisés precisava aprender de uma maneira ou outra a maneira de cuidar da ovelha, do rebanho, porque era ele que um dia ia voltar para tirar o povo de Israel do Egito. Então Moisés precisou aprender o que ele ia fazer amanhã. A Bíblia então diz que Moisés leva o rebanho para trás do deserto, sobe ao monte Horebe, e lá ele vai ter uma visão. A Bíblia diz que ele vê o que? A sarça queimar, e ela não se consumia. Segundo alguns relatos, irmãos, que a gente analisou, segundo alguns relatos científicos, que diz que no deserto o mato pegar fogo por si só é natural, por causa do calor, assim como a gente vê em alguns países por aí, né, irmãos? E recentemente teve um aí que incendiou, não sei se foi a Austrália, né? Que pegou fogo lá na mata, lá, destruiu casas e assim vai. O deserto tinha esse hábito científico, e eu não vou aqui explicar para não confundir, mas era normal. Assim como quem muito viaja aí pelas estradas, eu que rodei Minas Gerais todo e alguns outros estados, de vez em quando passava por uma estrada deserta, mas ela estava em chama. É um caco de vidro que pode causar um efeito e aquele efeito transformar em incêndio. Recentemente eu recebi um vídeo que diz que nem garrafa d'água nós podemos deixar no carro, porque o cara mostrou lá que o sol bate na garrafa, a garrafa se transforma em uma espécie de lupa que vai bater no banco, aquilo pode aquecer e fazer o seu carro pegar fogo. Olha para você ver, a ciência, ela consegue comprovar isso. O que eu quero que você entenda, que Moisés talvez já estava acostumado a ver sarça queimar. Moisés talvez estava acostumado a ver fogo no deserto. Moisés talvez já estava acostumado a sair para levar o rebanho para pastar, e de repente ele vê um fogo dali ou fogo de cá, ao ponto que a Bíblia vai dizer que Moisés, ele vê o fogo, mas ao primeiro momento parece que não chama a atenção de Moisés, ao ponto que a Bíblia vai dizer que quando Moisés vê o fogo, aí ele diz assim, olha, a Bíblia vai dizer assim: então me virarei para lá e verei que a sarça está queimando, mas ela não está se consumindo. O que eu entendo que Moisés talvez até viu o fogo, mas não prestou atenção que algo diferente estava acontecendo. Não era o fogo tradicional, não era o fogo costumeiro que Moisés acostumou ver. E a Bíblia diz: então me virarei para lá e vi essa grande visão. A Bíblia diz que quando Deus percebe que Moisés está aproximando, Deus grita: Moisés, Moisés, não chegue para cá. Tira primeiro o que? A sapata ou o sapato dos seus pés, porque o lugar que você está é terra. É claro que se eu perguntar agora, todo mundo aqui está calçado, mas se eu falar que você tira o sapato, irmão, e põe o pé no chão, você vai dizer para mim assim: o chão está frio. Se você ao meio-dia, num sol escaldante, tirar o chinelo e andar descalço no asfalto, você vai dizer para mim que o asfalto está quente.
Com a sensibilidade do seu pé, você consegue sentir o chão. Sabe o que Deus falou comigo? Tem dois fundamentos para Deus ter pedido Moisés para tirar o sapato. Segundo a tradição judaica, o tirar o sapato quer dizer o quê? Reverência ao lugar em que você está. Reverência a Deus. Reverenciar a presença de Deus. Quando o judeu entra dentro das suas mesquitas, os templos, até hoje, eles tiram os seus sapatos e entram descalços. Ele está dizendo para aqueles que são visitantes: eu estou chegando no templo, e a primeira coisa que eu faço para chegar dentro do templo é reverenciar o Deus que eu vim adorar, reverenciar a grandeza do Deus que eu vim servir nessa noite. Nós cantamos um hino aqui que fala que viemos adorar. Nós cantamos hinos aqui que diz que quando eu colocar tudo perante o altar, aí então eu verei o agir de Deus na minha vida. Então tem dois motivos para que Deus pedisse para Moisés tirar o sapato. Primeiro, reverenciar. Segundo, Moisés, você quando tira o sapato do pé e pisa aqui nessa cerâmica, você vai dizer para mim que ela está o quê? Fria. Se você pisar no asfalto quente, você vai dizer para mim que está quente. O que Deus quer dizer para nós no tirar o sapato é: primeiro, reverencia o lugar que você está entrando. Segundo, sinta o lugar que você está entrando. Não adianta tirar o sapato para reverenciar a Deus se você não sentir que Deus está no lugar. Não adianta você querer reverenciar a Deus só por reverenciar, se você não consegue sentir o que Deus está dizendo para Moisés: entra na minha reverência e sinta a minha presença. Entra reverenciando a minha autoridade, mas sai daqui sentindo a minha presença, Moisés. Xaracarabacharacai. Entrar na igreja e não sentir a presença de Deus quer dizer que algo está errado. Entrar na presença de Deus, porque Deus vai dizer para ele: Moisés, tira a sapata, porque o lugar que você está é terra santa. Moisés poderia dizer: não, Senhor, aqui é Monte Horebe, tem gente que sobra aqui fugido, gente que esconde. O monte aqui, às vezes, se eu traduzir no século 21, eu vou dizer: Senhor, esse monte aqui é refúgio de malandro, tem gente que escorre aqui para fugir, outros pegam atalho. Aqui não é terra santa, aqui é um lugar meio assombroso. Moisés, não é a montanha que se fez santo, é a minha presença que faz a montanha ser santa. Você não está na montanha por causa da montanha, mas você está na montanha por causa de mim. Tira a sapata, reverencia a minha presença, sinta o meu poder, sinta que eu estou no lugar, e você vai entender, Moisés, que a terra é santa não por causa dela, mas por causa de mim. E aí é que nós temos que entender, irmãos, que tem coisas que acontecem na vida da gente porque às vezes nós estamos no lugar certo, na hora certa. Mas como Moisés, ele tinha costume de ver sarça arder, estou dizendo sarça pela leitura, mas costume de ver plantas queimando no deserto, mato. Talvez quando ele viu a primeira vez, ele não reverenciou, mas quando ele percebeu que algo estava diferente, que não estava dentro do seu costume, quando ele percebeu que aquilo tinha algo diferente do que ele já estava acostumado a ver, do que ele já estava acostumado a apreciar, ele disse: então me virarei para lá e verei essa grande visão. O que eu quero que você entenda, que Deus quer que você entenda, que muitas das vezes a angústia da sua alma, a tristeza do seu coração, o porquê que você diz para Deus: Deus, por que a minha vida não muda? Por que as portas não abrem? Por que as coisas não acontecem? Por que, Senhor? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando, eu estou fazendo isso, tudo que eu posso fazer eu contribuo, mas as coisas não mudam. Sabe o que Deus está querendo dizer? Deus está querendo dizer que muitas das vezes a oportunidade de a sua vitória acontecer talvez já passou, e repetidamente ela está voltando. O problema é que a gente não percebe
que algo diferente está acontecendo. A gente vem para a igreja com um ato costumeiro: eu já vou todo domingo, eu já vou toda terça, eu já vou toda quinta. Moisés poderia dizer: eu vejo sarça queimar de manhã, de tarde, segunda, na terça, na quarta. Mas quando ele observou que algo diferente estava acontecendo, só aí então ele se virou. Se você não virar e entender que os sinais vão acontecer, porque tem coisa que Deus faz que é milagre, tem coisa que Deus faz que é usar alguém, e tem coisa que Deus faz é dar sinal. Preste atenção no sinal de Deus da sua vida, e quando você perceber que algo está acontecendo fora do normal, volte a sua atenção para lá. Quando você perceber que algo está acontecendo fora do normal, que você não está acostumado a ver, então volte a sua atenção, porque o sinal de Deus para a sua vida está na hora de você sentir a minha presença, está na hora de você ser cheio do meu Espírito, está na hora de você mudar a sua atitude, está na hora de você entender que você habita em terra santa. Aleluia. Porque se nós não perceber que o fogo é diferente do que eu estou acostumado a ver, eu subo e desço Horebe sem saber e sem sentir que Deus estava lá. Claro que Moisés nunca pediu para ser pastor de ovelha, mas Deus precisou fazer dele pastor de ovelha antes de se tornar o maior discípulo, o maior apóstolo, o maior servo de Deus. É claro que você não pediu a luta que você está vivendo, mas Deus permitiu que ela chegasse na sua vida antes de te transformar num vaso de honra, num vaso cheio do Espírito Santo. É claro que você não escolheu o que você está vivendo, mas talvez é você que não percebeu que Deus está te dando sinal que quer você é na terra santa, é na presença dEle. É claro que você nunca queria ser ovelha de pastor, você queria continuar no Egito vivendo o do bom e do melhor. Mas enquanto Deus permitir que você vive nas suas regalias, você nunca vai ter tempo de conhecer o Deus que te chamou. Deus precisa te levar para o deserto, te ensinar uma coisa que você não quis aprender, uma coisa que você não pediu para aprender, porque você precisa aprender para Deus poder te usar da maneira que Ele quer e não do jeito que eu quero. Porque se Deus perguntasse para Moisés, certamente ele: não, Senhor, aqui do Egito eu resolvo tudo, já estou familiarizado, fica mais fácil. Deus falou: não, Moisés, mas eu não trabalho segundo o seu querer, segundo a sua visão. Para você ser usado por mim, você precisa também ser preparado por mim. Para você ser bênção na minha mão, primeiro você tem que passar pelos meus critérios. Então vou te levar para o deserto. E o impressionante é que às vezes o Espírito Santo me revela que tem gente que, por mais que esteja no deserto, não quer subir o Horebe, prefere ficar no deserto. Por mais que Deus leve ele para o deserto, seque as fontes, seque tudo, para ver se ele sobe para o Horebe, porque o Monte Horebe é conhecido como o lugar de Deus. O Monte Horebe é conhecido como o lugar de Deus. Agora preste atenção. Moisés vê a sarça e ele disse: então agora me virarei. Talvez eu vou dar um exemplo aqui, irmãos, que a Bíblia não relate, mas para que os irmãos entendam. Talvez Moisés, vamos supor que em outras ocasiões Moisés também já tinha visto a sarça se queimar. Vamos supor que em outros tempos, dias atrás, Moisés também já tinha visto essa sarça se queimar. O que vai fazer com que eu entenda que não é de hoje que Deus está tentando revelar para Moisés o que Ele tem para fazer na vida dele. Mas Moisés sempre passou despercebido. Mas o dia que ele prestou atenção, ele tomou uma atitude simples, uma atitude simples, mas que mudou toda a sua história. Uma atitude que para muitos pode parecer até insignificante, mas o suficiente para mudar a história de alguém. Então eu vi
e me virarei. Então eu vi e me virarei, o que aponta para mim que a posição que Moisés estava, ele não estava olhando diretamente para Deus, ele não estava olhando diretamente para a presença de Deus, ele não estava com a atenção voltada diretamente para Deus. Quando ele diz assim, eu me virarei, ele está dizendo assim, agora eu vou esquecer das ovelhas que eu deixei lá embaixo, agora eu vou esquecer que eu estou no deserto, agora eu vou esquecer que eu perdi toda a regalia do Egito, agora eu vou esquecer que talvez eu nem almocei hoje, agora eu vou esquecer, vou deixar para lá que tudo que eu passei no dia de hoje, o dia não foi bom, e vou voltar a atenção para esse fogo, porque ele é diferente do que eu estou acostumado a ver, ele é diferente do que eu estou acostumado a presenciar. Quando Moisés decide virar, ele está dizendo, Senhor, a minha atenção agora é sua, agora eu estou voltado para o Senhor, agora eu quero entender o que está acontecendo, agora eu quero, Senhor, sentir, agora eu quero ver, por que essa sarça queima e ela não consome, se o normal é consumir, Senhor, eu preciso entender esse mistério, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso compreender o porquê que isso está acontecendo, Senhor. Deus está dizendo para você que se você não voltar a atenção para Ele, do jeito que Ele quer que você volte, você nunca vai entender que o fogo que está queimando é para te trazer renovo, é para te trazer virtude, é para te trazer a unção. O fogo que está queimando, ele não vai te destruir, mas vai mudar o seu pensamento, vai mudar a sua atitude, vai mudar a sua conduta, vai mudar a maneira como as pessoas pensam a seu respeito, vai mudar a maneira com que as pessoas te tratam, vai mudar a sua história, vai mudar o seu coração, vai mudar a sua mente, vai mudar você de dentro para fora. Porque o Moisés de fora ainda era o Moisés que fugiu do Egito. E muito crente tem esse costume de vir para a igreja costumeiro. Estou acostumado a ver o pastor nos pregar, estou acostumado a ver o Tiago pregar. Não, ele prega direto, graças a Deus. Estou acostumado a ver o irmão Ronaldo pregando. Não, amém. Se não for o Ronaldo é o Tiago, se não for o Tiago é o Anderson. É só os três que tem lá na igreja mesmo. E a gente começa a vir para a igreja com aquele sentimento de que tudo é notório, já estou acostumado com isso. O louvor, não, se não for a mocidade, é o ciclo de oração, depois adolescente. Uma vez vai a irmã Ângela, outra vez vai o irmão Hudson, outra vez, de vez em quando a Lucinéia, de vez em quando vai a irmã Sandra. É costumeiro, eu estou acostumado. Só que Deus não te trouxe aqui para você perceber, Deus não te trouxe aqui para você achar que é costume. Deus está querendo te dar um sinal, que aonde você está é terra santa, e se você mover um pouquinho para Ele, não precisa ser muito, um pouquinho para a vontade dEle, um pouquinho para entender que se você começar a adorar, é aí que Deus vai entrar na sua vida, um pouquinho para você entender, mudar a sua posição, porque a posição que você está acomodada, a posição que você está tranquila demais, a posição que você está fez você entender que tudo é normal e que Deus está querendo te dar e te dando um sinal. Não, vira um pouquinho para cá, você vai ver coisas e que você vai entender que não é normal de acontecer, que não é normal de estar acontecendo. Você vai começar a perceber, Moisés, que eu sou o Deus de Israel, o Deus do povo hebreu lá do Egito. Você vai entender, Moisés, e conhecer o Deus que virou história para você no Egito. Ele é real. O Deus da história que te contaram, Moisés, vai se apresentar para você. O que Deus está dizendo para mim, para dizer para você nessa noite: sai da posição de acomodismo, vira um pouquinho para a presença dEle. Ei, deixa eu te falar algo. Pode ser que domingo que vem eu pregue de novo, não sei, porque os irmãos que estão aqui sabem, eu nunca escalei ninguém para pregar. Nunca disse para o Tiago, hoje é você. Nunca disse para o Ronaldo, hoje é você. Eu chego aqui, eu bato o olho e Deus fala, hoje é ele, hoje é aquele. Eu falei, então tá bom, Senhor.
Pode ser que domingo que vem eu pregue, não estou dizendo que vou pregar, um exemplo. Pode ser que domingo que vem as irmãs do ciclo de oração cante o mesmo hino que cantou hoje. Pode ser que a mocidade no domingo que vem cante o mesmo hino e eu dê as mesmas oportunidades que dei hoje. Mesmo assim, não será como o dia de hoje. Mesmo assim, não vai ser como o dia de hoje, porque não é por causa de Horebe que o lugar se torna repetitivo, é a presença dele. Deus poderia se manifestar no Monte Sinai, Deus poderia também fazer a sarça queimar no Monte Carmelo, Deus poderia escolher qualquer outro monte para fazer o fogo descer e a sarça não se consumiu. Mas por que Deus escolheu Horebe? Por causa de Moisés. Não adiantaria Deus se manifestar no Monte Sinai se Moisés estava no Monte Horebe. Não adiantaria Deus ir para o Monte Carmelo se Moisés estaria no Monte Horebe. Escuta, Deus só está aqui por causa de você. Ele poderia estar lá curando, ele poderia estar fazendo, e não estou dizendo que ele não está fazendo nos outros lugares, eu só estou dizendo que a manifestação de Deus aqui hoje é para chamar a sua atenção, é para fazer você olhar para ele e parar de olhar para tudo que aquilo que a vida te proporcionou. Não adianta Moisés ficar olhando lá de cima quantas ovelhas tem, o que ele perdeu deixando o Egito, por que a sua vida mudou, por que agora ele não era mais príncipe e foragido. O que Deus quer é mudar a visão de Moisés. Em vez de você olhar para o passado, para a tristeza, para a dificuldade, vira um pouquinho para cá e eu vou revelar que o lugar que você está é capaz de mudar a sua vida. O lugar que você está, Moisés, é o divisor de águas. O lugar que você está pisando hoje, Moisés, vai fazer a diferença na sua vida. O lugar que Deus escolheu para você estar é o lugar que Ele quer falar com você continuamente. Mas eu quero te dizer que se você não subir ao Horebe, Deus ainda vai estar no Horebe te esperando. Se você por qualquer motivo quiser ficar lá embaixo e não quiser vir, Deus está dizendo: eu estou no Horebe, o lugar de Deus, o lugar em que eu estou. Tira a sapata, reverencia e sinta que você está na terra santa. Sinta que você está diante da presença de Deus. Eu fico imaginando uma coisa. A primeira visão, vamos supor, irmãos, aqui a sarça queimando. A sarça está queimando, Moisés está aqui olhando, e talvez, e se você estiver na posição que aqui eu estou, eu consigo ver o pedestal sem virar o rosto, sem virar, porque a nossa visão humana, ela é 180 graus, ela consegue ver um amplo, não só reto, mas um pouco para a direita e um pouco para a esquerda. Olhando aqui em direção ao santo que está na portaria, eu consigo ver os irmãos que estão de lá e os irmãos que estão de cá sem se movimentar. Então Moisés, ele vê o fogo, e ele olha daqui, e então no primeiro momento, estou acostumado a ver, estou acostumado, isso já acontece direto por aqui, mas Moisés faz esse movimento. Quando ele faz esse movimento, ele observa: opa, tem alguma coisa diferente. Aí ele diz: então me virarei, e vi a grande visão. E a Bíblia vai dizer que Moisés lá vai chegando, Moisés vai olhando assim meio que suspeito: o que é isso, o que está acontecendo? Quando ele ouve uma voz e diz: Moisés, não chegue para cá, tira a primeira sapata dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Eu imagino Moisés tirando a sandália, colocando de lado, e até então ele vai curioso, mas quando ele pisa e sente, eu acredito que não teve outra reação a não ser dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Não dá para sentir a presença de Deus sem reverenciar Ele. Não dá para sentir a presença de Deus sem antes se curvar ao pé dEle. Não dá para sentir a presença de Deus. É automático isso. Aí Deus dá umas instruções curtas e rápidas para ele. Deus não prolonga no falar. Olha que interessante.
Deus poderia estar explicando para ele: por que eu te tirei do Egito? Por que você passou por isso? Deus só vai falar assim: Moisés, o meu povo está sendo afligido lá no Egito, e eu vou te enviar para tirar eles da mão de Faraó. Sem dar satisfação. O problema é que tem muito crente que quer que Deus revele para ele o porquê. Deus não quer que você saiba o porquê. Deus quer que você continue confiando, porque o milagre vai acontecer sem muitas explicações. Sem muitas explicações. Moisés fala: Senhor, não tem como, eu não, Senhor. Se eu chegar lá, então vou falar o quê? Diz para ele que o eu sou te enviou. Quem é esse o eu sou? Eu sou antes da fundação do mundo. Eu sou antes de Abraão. Eu sou antes de Isaac. Eu sou antes do povo de Israel. Eu sou antes da sua existência. O eu sou, o que estava no princípio de todas as coisas. Eu sou, o que sou, te enviou. Vai, Moisés, não precisa questionar. É claro que eu fico imaginando Moisés sobe para o Monte Horebe triste, mas quando ele desce renovado. Tem crente que pisa na terra santa e volta do mesmo jeito, ou não reverenciou, ou não sentiu a presença. Teve no lugar certo, na hora certa, no momento certo, mas como não prestou atenção nos detalhes, Deus até falou, mas ele continua descendo sem orientação. Deus até mostrou, mas ele continua voltando para casa sem a orientação, porque ele não tirou a sapata, ele não sentiu que o lugar é o lugar de Deus, ele não reverenciou. Não existe culto igual, só existe o mesmo Deus, mas todo culto é diferente. Todo culto é diferente. Deus pode usar o mesmo pregador durante o ano todo, mas toda mensagem será diferente. Deus pode usar vários pregadores para pregar essa mesma mensagem. Garanto para você que nenhuma delas será igual, porque Deus faz coisas novas todo dia. Deus faz coisas diferentes todo dia. O culto de hoje, se você disser para mim que ele é o mesmo culto de domingo, é porque você não está atento ao sinal de Deus. Você ainda não percebeu que o fogo que arde continuamente sobre o altar, ele não se apagará. Você ainda não viu o fogo do Espírito Santo, mas quando você vê, eu te dou um conselho: vira para lá, preste atenção. Não trata o Monte Horebe como qualquer lugar, não, irmão, porque ele é um monte de Deus. É por isso que tem gente que tem dia que está igual João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tem gente que tem dia que também está igual João Batista: vai lá e pergunta se ele me ama, vai lá e pergunta se ele é o Messias mesmo, ou se adivinha outro. Jesus também não dá muita explicação. Pega o mesmo mensageiro, vai lá e diz para João que comigo o cego vê, o coxo anda, o paralítico, os mortos ressuscitam. Vai lá e diz para ele só isso. Se depois desses sinais ele ainda continuar com dúvida, é porque ele ainda não virou para ver a sarça queimada do jeito que eu estou revelando. Se você ainda continuar com dúvida depois de tanta coisa que Deus já tem feito sobre esse altar, é porque você ainda não sentiu a presença dele. Se você ainda continuar com dúvida que Deus é o Deus dessa casa, o pastor dessa casa, o dirigente dessa casa, é porque você ainda não percebeu que está no Monte Horebe. Se você sair daqui ainda achando que esse lugar é como qualquer outro, e não estou desfazendo de qualquer outro lugar, mas aqui é o lugar onde Deus habita. A presença dele é primordial. Sem ele nada do que foi feito se faz, e se não fosse ele, certamente ninguém estaria aqui. Por isso que tem hora, porque nós tratamos todos os cultos como coisas naturais.
Aí é normal, já estou acostumado a ir lá. Tanto que tem gente que fala assim, não, o meu pastor sabe, eu sou membro de lá, mas hoje eu não vou não. Tanto que tem gente que fala, não, eu já congrego lá há muitos anos, então hoje eu não vou não. A pessoa, se Moisés levanta meio desanimado naquele dia, e Jetro fala com ele, vai lá Moisés, leva as ovelhas lá para trás do Zé. Hoje não, Jetro, já estou acostumado a levar essas ovelhas aí, vamos deixá-las aqui hoje, um dia a mais, um dia a menos, tem certeza, nenhuma ovelha vai morrer. Eu até posso concordar com você que nenhuma ovelha vai morrer, mas eu vou te dizer uma coisa: viver um dia sequer sem sentir a presença de Deus faz muita diferença na vida de quem quer ir para o céu. Viver um dia sem sentir a glória de Deus faz muita diferença de quem um dia almeja pisar nas ruas de ouro. Então, independente do que você está vivendo, independente da sua situação, nunca deixe de subir ao Monte Horebe. Nunca deixa de ir no lugar de Deus, porque um dia desse você verá a revelação de Deus para a sua vida. Um dia desse Deus decide se manifestar de uma forma que pela qual você vai entender que é Deus, não tem como não ser Deus. Não deixe de subir ao Monte Horebe, porque uma hora dessa Deus pode decidir mostrar para você o que Ele tem para fazer na sua vida. Uma hora dessa Deus decide revelar para você que está no controle de tudo. Talvez eu fique imaginando Moisés sentado na pedra pensando na vida do que ele perdeu, e às vezes sem muitas palavras, como já foi cantado aqui, mas até sem palavra ele sabe te entender. Você não precisa saber subir aqui e não ter ânimo para glorificar, mas se você estiver no lugar certo, na hora certa, e prestando atenção no sinal que há de ser revelado, aí você verá e sentirá a glória de Deus na sua vida. Depois de tantos sinais, depois da revelação, não tem muito o que se explicar. Vai lá, Moisés, porque é você que vai tirar o povo do Egito. Depois que nós sentimos e vemos a glória de Deus, a gente já não quer nem perguntar se Ele ama a gente mesmo, se Ele realmente está conosco. A gente quer simplesmente ouvir sua voz, obedecer sua voz. Vá lá, Moisés, diz para Faraó que eu vou libertar o povo. Mas vou dizer o quê? Vou chegar lá com que argumento? Não é os seus argumentos não, Moisés. Não é com a sua sabedoria não, com o seu conhecimento. É com palavras simples. Vá lá e diz para ele: o eu sou, o que sou, te enviou. Deus em Cristo te abençoe, e que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração. Amém, irmãos?